Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11, fundo DECRI, né? Gerido aí pela REC Real Estate Capital. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele nesse mês de outubro, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro, F-Infra é o principal assunto aqui no canal, tá bom? Então deixe o seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente se você é um dos cotistas do REC R11. Eu sou cotista do REC R11, tem uma das maiores posições que eu tenho nos fundos imobiliários que eu tenho na carteira, em torno de 10% da minha carteira de fundos está no REC R11. Minha maior posição ali, se não me engano, junto com o IRDM11. Então, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. Eu vou deixar esse relatório, o link dele na descrição do vídeo, também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então, REC R11, para quem não conhece, fundo que é gerido pela REC Gestão de Recursos e administrado pela BRL Trust. Rentabilidade alvo do fundo é o IMAB mais 1%, né? O índice que taxa aí os fundos de tesouro direto, né? Tesouro direto aí indexados ao IPCA, né? O IMAB, mais 1%, tá? Então, essa é a rentabilidade alvo aí do fundo. Ele que tem um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de reais, um valor patrimonial de 95,33 e no mês de outubro, tá? Encerrou 31 de outubro a 89,88, mas o fundo já essa semana aí, muitos fundos caindo, né? Despencando, ações, fundos, tudo caindo aí no mercado. E o RECR não foi diferente, né? Hoje estava cotado aí em torno de R$85, né? Hoje, que é o dia 17 de novembro. Bom, o valor de mercado do fundo está 2,3 bilhões. O fundo que tem aqui suas taxas, né? 1,20 entre taxa de administração e gestão, não tem taxa de performance. Prazo indeterminado, condomínio fechado, investidores em geral, público-alvo, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas e tem mais de 177 mil cotistas, tá? Então, se você é um deles, se inscreva aí no canal, que todos os meses a gente faz a leitura do relatório gerencial do REC R11, que é o código de negociação desse fundo na B3. Vamos lá, então. Vamos ver aqui o que a gestão falou sobre esse mês, quais são os comentários, né? E falar sobre a rentabilidade do fundo, né? Primeiro ele fala da política, né, do fundo, que é investir principalmente aí preponderantemente em CRIs. Tem o seu resultado dos últimos 12 meses e desde o IPO aqui, fala que desde os últimos 12 meses o fundo distribuiu então um rendimento de 13,5%, essa rentabilidade aí, o yield do fundo, né, dividend yield, o que equivale a 117% do CDI, tá? Então, CDI, claro, a média desse período dos últimos 12 meses. Após a dedução do imposto de renda, dá aí um CDI, um rendimento líquido, né? Líquido de imposto, que o CDI, normalmente os fundos aí indexados ao CDI, né? Renda fixa, normalmente, nem todos, mas tem parte tributária, né? Tem o imposto de renda. Então, líquido de impostos dá 138% do CDI líquido desse tributo. E o fundo distribuiu desde dezembro de 2017, que é quando o fundo aí encerrou a sua primeira oferta pública, né, o IPO, até outubro de 2022, o fundo distribuiu 78,3% versus 33,7% dos aplicações aí indexadas ao CDI. Bom, resultado do mês, 16 de novembro, o fundo já pagou então, né, o rendimento, que foi de 44 centavos por cota. O fundo pagou aí 11,7 milhões de reais, então muito abaixo do que o fundo estava pagando nos últimos meses, né? Chegava em torno de 30 milhões de distribuição, né? Então essas deflações que tiveram aí nesses últimos meses, né, prejudicaram ali o recebimento dos juros dos CRIs, a correção monetária praticamente, na verdade, né? A correção monetária dos CRIs acabou sendo prejudicada, essa receita, em todos os fundos que têm essa indexação mais preponderante pelo IPCA, tá? Apesar de o fundo ter aqui a proteção dos seus CRIs, né, indexados ao IPCA, 3/4 dele tem a proteção sobre IPCA negativo, né? Então, mas mesmo assim,
o fundo perdeu receita, na verdade, na correção monetária, né? E o fundo encerrou então com 97% dos seus recursos alocados em 93 operações, um fundo bem pulverizado, né? Bem diversificado em quantidade de CRIs na sua carteira, e 2 fundos de investimento imobiliário. O fundo investe menos em fundos, né? Realmente, preponderantemente, ele pega aqui e aplica seu capital nos CRIs. Bom, ele fala que dentro do contexto atual, claro, preço aí abaixo do valor patrimonial, não tem previsão de nova oferta para captação de recursos na REC recebíveis imobiliários. Tá difícil, muito difícil, né? Qualquer fundo fazer aí qualquer tipo de emissão, contrário do que foi em 2020 e ali até o meado de 2021, que muitos fundos estavam fazendo ali emissões praticamente bimestralmente, né? Então, realmente, essas emissões, todos os fundos deram uma freada, porque a probabilidade de dar errado, né? Estando aí o preço patrimonial, o preço de mercado abaixo do valor patrimonial, é muito tem um risco muito grande de dar errado. Dentro das alocações do fundo, o fundo não fez muitas movimentações, foram só essas daqui, né? Então, a gente vai ler aqui. Ele alocou aí no CRI Gafisa, então aumentou a participação, adquiriu cotas aí do CRI Gafisa de quase 2 milhões de reais, uma taxa de CDI mais 6%. Né? Então, o fundo tem procurado também investir em CRIs com base no CDI, também para poder dar uma diversificação na carteira, né? Ele aumentou então a posição também aqui no SG Aquiraz, né? SG Aquiraz, 4 milhões de reais para uma taxa de IPCA mais 9,5% ao ano. Hotel Rosewood, IPCA mais 7,5%, o fundo investiu quase 9 milhões de reais. E no fundo, Suno, Suno, esse aqui é o de CRI, né, do pessoal da Suno, SNCI 11, 32 milhões em cotas do fundo. Então exerceu aqui o fundo, inclusive nesse período agora, teve a emissão de cotas, né? Então, quarta emissão de cotas do fundo. O fundo, então, o REC R11 exerceu o direito aí de sobras, de preferências, de montante adicional, então adquiriu aí 32 milhões de cotas. E o fundo também alienou parte dessas cotas, fazendo um ganho de capital, né? Alienou aí 157 mil cotas desse fundo, num preço de 101, e alienou correspondente a 15,9 milhões. Então, praticamente a metade aí teve um ganho de capital de 134 mil reais, um pequeno ganho de capital, né? Em outubro foi acordado, então, o CRJC Gontijo com a alteração da curva de amortização do CRI. Então, teve alterações contratuais e o novo vencimento é dezembro de 2022. Aqui a gente já fala sobre o portfólio. Então, patrimônio aqui para iniciar, né? Patrimônio líquido do fundo está em 2,5 bilhões de reais. Não teve alteração, a última alteração foi realmente na última emissão de cotas, né? Dentro das alocações que o fundo já falou, está com 95% a 97% aí alocado, né? 97% investido em ativos alvo do fundo, que é os CRIs, pouca coisa ali nos FIIs, né? 50 milhões de reais. Então, a maioria realmente está investido em CRIs. Fundos de CRI normalmente não tem muitos passivos, né? Então, é o caso também aqui do REC-R, né? Então, total de ativos 2,5 bilhões de reais, 95% alocado em CRI, 2% alocado em FII e 3% é o caixa do fundo, que dá aí em torno, né, de 75 milhões de reais, né, de caixa. Aqui é o portfólio, então, em si do fundo, né? São 90, vamos conferir aqui, ó, 95 CRIs que o fundo tem na carteira, todas adimplentes, como a gente está vendo aqui, né? Dentro da relação de adimplência, teve um vencimento antecipado, né? Mas todos adimplentes, né? Tem a gente vai ver o percentual da taxa de dados dos indexadores mais para baixo, né? Acho que a gente verifica aqui que o fundo está com uma situação de adimplência aí controlada. 2 FIIs que o fundo tem na carteira aqui, que é o Valora CRI Infra, um FII Infra, então aí o Suno CRI, né?
Aqui a parte qualitativa, né, de cada CRI, então tem muita coisa aqui, você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, e o que a gente verifica é que o fundo está pulverizando mais, né, está aí buscando outros CRIs com indexação principalmente ao CDI, né, que está em alta. Então IPCA com variação negativa, o fundo tem 47% em IPCA, IPCA sem variação negativa 29%. Então tem uma parcela bem grande aqui que considera as deflações, por exemplo, né? 47%. Então por isso que o fundo tem aí resultados muito impactados pela deflação. Pela taxa DI, o fundo tem aí 19%, pelo IGPM ainda tem um resquício aqui de 4%, tem também praticamente zero de pré-fixada, e IGPM 1,5% e taxa referencial 0,2%. O fundo aqui tem os seus CRIs, a maioria são CRIs corporativos, né? Então de grandes empresas aí, que normalmente isso mitiga um pouquinho o risco, né? Da pulverização de quem paga, né, ali as mensalidades desses financiamentos. E aqui a gente também tem a taxa média de aquisição aqui de cada um, na IPCA 7,81%, a maior aqui é a taxa pré-fixada 12,5%, porque é só esse percentual e mais nada, né? Aqui a gente tem o IPCA mais um prêmio de risco, né, de 7,81%, e aqui é os indexadores dos últimos 12 meses, então a IPCA está em 7,17% nos últimos 12 meses, maior inclusive do que o IGPM. E o CDI está próximo, muito próximo aí da Selic, né? Acaba acompanhando a Selic. Bom, mais para baixo a gente vai ver outros números aqui do fundo, né? A diversificação regional, né? Ali as securitizadoras. E aqui a gente vai entrar então na DRE gerencial do fundo. E aonde a gente vai ver os impactos, né? Onde as deflações têm ali operado, né? Na verdade, né? Aqui é uma DRE bem enxuta, né? A gente não enxerga aqui qual é o impacto, por exemplo, se é no juros, se é na correção monetária, mas claro, a deflação ela vai impactar na correção monetária, na atualização monetária ali dos CRIs, tá? Então, a primeira deflação foi aqui referente a julho, né? Que refletiu aqui em setembro, né? Setembro reflete agosto, julho e agosto. Então, teve uma redução aqui nos valores, nas receitas desses CRIs. Teve outra deflação aqui em agosto, né? Anunciada em setembro, que refletiu agora em outubro, né? Então, as duas deflações também aqui foram menores, mas refletiram também aqui no mês de outubro. O fundo que tem aqui despesas operacionais praticamente estabilizadas, né? Entre 2 e 3 milhões. E o lucro líquido pelo regime de competência foi 10,8 milhões em outubro. E pelo regime de caixa, o fundo teve um lucro um pouquinho maior aí, de 11 milhões de reais, e distribuiu um pouquinho acima também, 11,7 milhões de reais, utilizando aí parte da sua receita, do seu resultado não distribuído, né? Então, o fundo já vinha aí reduzindo, né, desde agosto essa receita, né? Porque a redução realmente começou aqui já em agosto, pegando aqui a maior deflação que teve nesse período, que foi a de julho, né? Então, a tendência, né, agora com IPCA de outubro positivo em 0,59%, é que a atualização monetária aí desses CRIs voltem a ter valores aí relevantes para para que as distribuições aí de proventos, né, volte aí um patamar de pelo menos aí 0,8, 0,9% de provento, né? Aqui a gente verifica a rentabilidade total do fundo, então a gente verifica aqui que o fundo está com uma rentabilidade superior, inclusive, ao benchmark, que é a IMAB mais 1%, né? Então tem aqui, está 68% a sua rentabilidade, e o IMAB 57,8%. Fundo que mesmo assim, mesmo com essa queda de rendimento que a gente verifica aqui, né, e ter tido aí 0,44% de provento distribuído nesse mês de outubro, está com uma média de 1,12% no ano, né? Então, nos últimos 12 meses, na verdade, de distribuição, essa é a média superior, então, a 1,1%. No ano, né, de 2022, o fundo já distribuiu R$ 10,80 por cota, né, e provavelmente não vai chegar no que foi distribuído, mesmo assim, com distribuições muito elevadas em 2022. Essa queda aqui a partir então de julho não vai conseguir, o fundo provavelmente não vai conseguir alcançar o mesmo desempenho que teve
de distribuição pago, né, de provento pago no ano de 2021. Últimas informações aqui, então, a liquidez do fundo continua excelente, a liquidez do fundo, né, foi 118 milhões de reais de volume de negociação no mês de outubro, quase 6 milhões de reais de volume médio diário de negociação, e o valor da cota teve uma variação bem grande, né, o menor aqui negociado foi 86,55, o maior 93,65, mas esse número aqui para a segunda semana de novembro está muito abaixo. Já está aí sendo negociada quase R$84, né? Então teve uma queda bem relevante na bolsa aí, com vários acontecimentos no cenário político, né? E fiscal, um risco fiscal muito grande aí com relação a algumas atitudes, né? Algumas notícias, na verdade, do cenário político. Bom, é isso aí então. Relatório gerencial do REC-R11, fundo DECRI. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E também compartilhe com a gente se você é cotista do REC-R11. Como eu falei, eu já sou cotista do fundo, tem em torno de 10%, 10 a 12% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário é no REC-R11. Gosto do fundo, bem diversificado, né? Acredito aí que vai retomar o preço aí próximo aos R$100 aí futuramente, em 2023, né? Nem que seja no segundo semestre, e os proventos vão voltar a crescer, né? Porque o nosso país, tradicionalmente, todo mês tem inflação. A deflação, como a gente já tem falado aqui, ela é momentânea e muitas coisas afetam os preços de alguns papéis sem mesmo ter a relevância de alterar qualquer tipo de resultado, né? Então, a gente aproveita esses momentos aí que os fundos estão bem descontados, os papéis, ações, né? FIAG, os fundos estão bem descontados para poder aumentar a posição, e essa também é a minha estratégia, tá bom? Então é isso aí. Vou deixar esse link, o link desse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, também como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.